aí, galera do JA082. Jordan, 9 episódios. 9, meu amigo. 9. Quem diria, hein? Que o Senhor nos traria aqui. Aqui, meu filho. Nos traria. Nós também, vocês aí que com tem em pessoas casa. ilustres. E hoje, Jordana? Internacionais. Nossos primeiros convidados internacionais. Meu A gente amigo. tá podendo. Isso sim, o patrocínio Novo Tempo que a gente Sim. ia chegar, viu? Vai Pois chegar aí. viu? Nos Meu patrocina povo, Novo Tempo. hoje nós estamos aqui com nada mais, nada menos Mas que antes- eles. Antes. Ativa o sininho, se inscreva no nosso canal. Não Siga nos deixe de nos bons, pelo amor seguir, de Deus. porque tá muito bom o negócio aqui. Mas vamos lá agora. Vamos lá, primeiro eu vou anunciar ele, tá Tá, certo? vai. Nome. Vai. Isso não. Vai, gosta? Não, eu só quero dizer que agora eu sou fluente em Eu espanhol. treinei o meu já. Entendeu? Não, mas eu Eu treinei lembrei o disso meu. agora, eu lembrei que eu ia falar em outro idioma. entendi. Eu quero que vocês façam uma pausa aí em casa Tá, pra tá observar. bom, vai. David Albarran. Ai. Sou demais. Nasceu, aí tá, agora já viu nomes complicados. Maracaibo. Maracaibo ou Maracaibo? Maracaibo. Maracaibo. Venezuela. Data de nascimento 5 de março de 1991. Receba. Data de batismo 21 de julho de 2001. O pastor que batizou foi o pastor Fernando Toala. Eu não sei se é isso, depois eles vão corrigir tudo. Viu? Primeiro cargo na igreja, foi diretor do Ministério Jovem. O seu livro de cabeceira é O Preço do Discipulado. Eu não vou saber pronunciar esse autor. É alemão. Alemão. Uma pessoa que é bilíngue, né? É, Aqui não. a gente é baixa renda. Não, Nossa família. mal falo brasileiro. Vamos lá. E o personagem bíblico que admira é Davi. Davi, E ela já acompanhado com ele está Geraldine. Olha só. Certo? Milene Franco. Ela nasceu também em Venezuela no dia 12 de abril. Se batizou em setembro de 2013. O pastor que a batizou foi Monteiro. O primeiro cargo na igreja foi diretora da escola sabatina. O pessoal aqui é fera, não pega qualquer coisa não. O livro de cabeceira, Educação Cristã, e o personagem bíblico que ela mais admira é Maria, mãe de Jesus. Estamos aqui com ele! Pastor David, nossa querida pastora Geraldine. É bom de falar. A gente tem que aprender primeiro as trocas do V pelo B, do P pelo Exato. Y, do Y E pelo... do correr, pelo agarrar, Pela- tem todos os três. Não, mas você tá indo muito bem, viu? Você Estamos- tá indo Ah, que rápido, bom, viu? que bom, Já que tá, ó. Obrigado, eu nasci para falar isso. Gente, muito feliz de ter vocês aqui. Muito demais. Sejam bem-vindos. Ao J082. Pastorzão, a gente já vai começar com a seguinte pergunta. É tão difícil para vocês quanto para nós essa troca de Então. idiomas e informações? Eu acho que assim, pra nós é mais difícil aprender o português Sério? porque o português é complicado. Vê pra gente? Imagina. Eu acho que para o brasileiro se tornar um pouquinho mais fácil. Eu acho que assim, tanto o espanhol quanto o português são línguas bem complexas. Né? Aqui a maior dificuldade é porque cada região tem uma maneira diferente de falar. Então, assim, tanto para mim quanto para minha esposa foi muito complicado aprender. Eu sofri bastante. No ano de 2013 foi a primeira vez que a gente veio aqui ao Brasil. Eu aprendi a falar a gente já. Aqui no Nordeste, né? E aí, assim, foi uma experiência nova pra mim, porque eu nunca tinha saído do país, nunca tinha andado no avião. E pensava que tinha aprendido português porque eu fiz um curso na faculdade, 3 meses. aprendi. O bom dia, boa tarde. Só que aí quando eu subi no avião, aí eu já percebi que eu não tinha aprendido nada. A aeromoça falou assim... Dá-lhe moral. Dá-lhe moral. Vai pra onde? Ela ofereceu assim, você quer um sanduíche, né? E aí eu disse, A gente tava na Venezuela, ainda não tinha saído, assim que ela era venezuelana, só que falava português, aí ela percebeu que eu não é brasileiro e ela disse que se tu queres um sanduíche, um emparedado. Sim. né? No emparedado. No emparedado aqui é coisa É outra coisa. da Globo. A gente não assiste não. Aí pronto, aí ficou a minha mente em branco. E aí como é que eu fui aprender português? Pronto. Primeiro eu escolhi não sei se o melhor ou o pior local para aprender, né? Aqui o Nordeste. E quando eu chegava no Ceará, eu não sabia que o povo nordestino ele era muito alegre, que gosta de resenha, né? Resenha! Se eu soubesse isso Resenhitas. antes, Muito né? resenhitas. Aqui é muito. Mas se eu Aqui o soube, povo-
eu soube apanhando, viu? Por quê? Oh, meu Então, Deus. eu cheguei e já tava sem compreender ninguém. É como chinês, só pra você ter uma ideia. É como se você chega ali, aqui, a um país e você diz, todo mundo tá falando chinês. Não entende nada, entendeu? Que às vezes a pessoa pensa que não, que português e espanhol são parecidos. Mas vá para um país de fala hispana e você, a primeira semana, você vai perceber nada, que não entende nada, né? E a gente tava comentando isso antes de começar aqui, pra vocês se atualizarem aí, que chegou logo no Nordeste, que aqui a gente fala assim, pega esse negócio, esse troço aí, não sei o quê. Então o troço já vira qualquer coisa. Qualquer coisa pra Tudo a ele. gente chama um troço e tal, e a velocidade Ele fala muito rápido. a gente fala muito rápido aqui. Muito rápido. Ainda temos, né, amor, dificuldade. Ai, Imagem. E aí passou um negócio bem engraçado. Hoje é piada, né? Né? Mas na época foi bastante difícil. Por quê? Chegando lá no Ceará, eu não vou dizer a igreja que eu amo muito, gosto bastante deles, né? Mas aí eu peguei uma galera abençoada de jovem e eles começaram a me ensinar o português. Aí como foi que ensinaram? Como se fala isso, sofá? Como se fala aquilo, janela? Como se fala... E eu fui aprendendo, né? Aí eu fui perguntar assim, eu vou fazer o teste com você, só pra ver o nível de galhatice deles. Agora eu vou pegar você. Muito alto, muito. Eu perguntei assim, como se habla hermano em português? Brother. A gente não brother. brother, Sim. irmão. Pronto, mas eles não me disseram isso. Eles me disseram que irmão em português se falava doido. Não faça isso com o pastor. Rapaz. E pra mim, assim, doido não tem sentido, não faz sentido em espanhol, entendeu? Então eles começaram a Você rir. chama como doido? Louco? Louco, né? Aqui, Louco. né? Aqui louco e doido, né? E aí eu pensei, acreditei realmente que se chamava assim. Vai- E vai aí, tudo, já a sabe, minha né? primeira palavra em Não, português o foram assim. Tobogã. Diga com IF, viu? Vocês que estão assistindo que sabem que foi você. Não, esse aí desceu de paraquedas mesmo lá no Vai descer In the Hell. Olha, Satanás. Não, mas foi um grupo. Aí eles Ah, ficaram, foi- eles acharam, eles depois de se desculpar, acharam que eu tinha achado que eu tinha entendido, Que né? entendido. Mas pra mim, irmão em português se falava doido, até o dia da minha apresentação. A igreja sede, né, do distrito, lotada na quarta-feira. Rapaz, que E aí eu coisa. fui, assim, primeira palavra em português foi essa. Boa noite, seus doidos. Depois, essa foi a primeira vez. Depois aprontaram umas vezes. Disseram que é legal se falava mortadela. Aí assim, né? Entendeu? Aí teve. Me achei. E aí, Eu passei mortadela? 3 meses difíceis, né? Mas assim começamos a aprender português. Eu Rapaz. descontei um pouco de alguns amigos que foram lá no meu país. Sim. Esse contou ensinou também, ó. Com certeza. Rapaz, Meu que Deus do os céu. Isso se faz com o pastor, jogos- não, cara. Faz não, minha gente. Um abraço aí pra quem fez com o pastor. Brincadeira. Isso é não, brincadeira, viu? Tem É. alguém lhe esperando. Tem alguém aí. Se arrependa, viu? Se arrependa, que o apocalipse tá aí pra lhe sugar, meu irmão. Danado, viu, vocês Meu aqui. Deus. Eu sempre conto nas igrejas onde eu vou pregar pela primeira vez. Assim, porque hoje é resenha, né? Mas na época foi difícil. Ah, Mas com também, certeza. assim, fazer parte dessa experiência de vida. Por quê? Isso me motivou a aprender português, entendeu? Eu ganhei essa Pra não ser Bíblia. trollado, né, pastor? Sim, nunca mais troquei minha Bíblia. Essa Bíblia aqui é em português. A pessoa pergunta, lê a Bíblia em espanhol ou em português? Nós só lemos em português, para aprender, Aprender mais entendeu? falar. Porque espanhol já sabemos. E aí a gente tá se acostumando. Até quando eu estava na Venezuela, pastoreando, eu levava ela, porque era como meu xodó, né? E as irmãs me doaram uma Bíblia em espanhol. Achava que eu não tinha, né? Mas eu gosto muito dela. Dela, né? Que E top, meu irmão. você, Geraldine? Depois que ela aprendeu essa dificuldade, filho, palavra. Agora eu vou já viver chamando. Quais foram as suas dificuldades aqui nesse lugar? Me trollaram também. Não, graças Ó, a tá Deus, vendo? não. Pra mim foi mais assim, no começo a mente fica realmente bloqueada, né? Como minha esposa falou, é sério, a mente fica... Imagino. Aí todo mundo falava alguma coisa e eu só ia. Aí eu lembro muito da Lilinha, né? Que é uma minha amiga do coração aqui, brasileira. Porque a gente falava as duas, só que nem ela conseguia me entender, nem eu conseguia entender ela. Aí eu pedi alguma coisa, mesmo água, sendo que em espanhol, em português, água se fala água. Aí eu nem conseguia falar. Aí a gente ficava bloqueado realmente. Até que chegou um momento, mais ou menos uma semana, 15 dias, que eu falei, não. Ou eu aprendo, senão eu vou embora. Porque não vou ficar aqui não, porque é difícil realmente. Mas que vocês são de parabéns. Então, eu não sofri tanto não, viu, minha gente? Eu já fui Não, na... né? Agora, Já ele veio. foi que mais me fez sofrer. Por quê? Ah. Eu pensei assim, já que ele sabe português, ele vai me ensinar.
Só que quando a gente chegou no Ceará, ele não me ensinou, ele me deixou à vontade. Você Aí eu aprende. tinha que aprender. Ai, não Deixou acredito. aprender Ele Ele deixou pra eu viva aprender. suas experiências. com meu todos amor. os doces e as mortadelas, salame e tudo. Não, é porque eu já percebi assim, que as pessoas que vêm um casal, né? Aí um sabe uma língua e outro não sabe, e não deixa avançar. E a pessoa acaba se acostumando. Então eu disse assim, pra ela aprender melhor Olha. o português, Não, eu não vou né? corrigir, entendeu? Você, e ela de fato fala melhor o português justamente por O isso. sotaque dela Muito é melhor. muito... o sotaque... Não, é porque realmente. E foi sério, eu aprendi mais ou menos em 1 mês e meio, 2 meses. Aí, porque eu decidi, falei, tenho que aprender. Eu comecei Mulher aquele mais criança. Falando errado, não falando. Eu sempre gosto, e até hoje eu digo, eu gosto que me corrijam. Eu Aham. gosto, porque senão, se não me ensinam, eu nunca vou aprender direitinho. verdade. Assim que eu não Mas sofri tanto não, viu, gente? Só deixaram correr. A gente teve o pastor Augusto aqui e ele falou, né, que foi pra um Peru. Acho que foi o Peru. E ele disse que sofreu muito. Disse que, lá. meu amigo, ele disse que não conseguia falar nada com ninguém. Nada. Assim, Terrível. das regiões que vocês, além do Brasil, foram para outros países, assim, do continente De sul-americano? fala hispana, Sim. né? De fala espanhol, Ah, foram para outros? Sim. Mas até de fala hispana tem dificuldade, né? Em Panamá, por exemplo, o pessoal fala... Tem a região do Panamá que a gente trabalhou, que eles, assim, não falam nem espanhol, nem inglês, eles falam sua língua. A língua língua da rua deles. não dá pra entender nada. Nada. Então, assim, é como se fosse o Nordeste. Tem o Nordeste espanhol. Não, e mesmo as palavras, olha, só nós dois tem muitas palavras, como a gente estava falando Aham. antes de começar, tem muitas palavras pra gente que eu falo e ele fica, eu o quê? E é espanhol, Ai, que senão resenha. quando ele diz, eu digo alguma coisa e eu o quê? Porque o choque é. da Ou- fala é difícil. Assim, tem também influência do idioma nativo, né? Indígena lá do pessoal. Percebo que tem, né? Alguns aí tem. A gente também aqui, né? Do Tupi, do Guarani. Lá vocês também tem isso também? Tem um Assim, segundo idioma, tem. Influências, assim. Tem. Lá tem regiões que são mais fortes, né, amor? Mas assim, como a gente mora mais pra fronteira, no meu caso eu moro mais pra fronteira com a Colômbia. No caso dela, ela tem muita influência da Colômbia, porque os pais são colombianos, ela tem nacionalidade colombiana também. Então assim, a gente... Ela nasceu na Colômbia? Ela nasceu numa Não, cidade tem fronteira, fronteira. entendeu? Fronteira. Isso. Tá ainda em disputa onde é que ela nasceu. É porque muita gente nasceu na Colômbia, mas eles apresentam também na Venezuela. Então, assim, tem essa oportunidade de ter duas nacionalidades. Às vezes eu digo assim que ela é mais colombiana. Por quê? Primeiro porque os pais são colombianos. Sim. O ambiente em que ela se criou é totalmente assim, diferente. Costumes, né? E a palavra, às vezes, Tudo, a gente tudo. sofreu muito, né? Eu sou mais colombiana Pra se por conta comunicar. disso, porque até minha cultura é realmente colombiana. E a gente, até na culinária, na fala, nos costumes, em Aham. tudo, são diferentes. Eu lembro que eles Totalmente. vieram para o encontro de casais aqui e eles falaram algumas coisas, né? De que na família dele, acho que você falou que eles falam muito gritando. Foi isso? Foi. É, Eles gritam falando todo ao mesmo tempo. Um grita aqui, grita outro lado. Ah, então Nordeste. É normal. É do Nordeste. Ele deve ser lá do interior de onde eu vim lá de Pernambuco, né? Família do E eu- sertão. E eu digo por conta disso, porque a cultura brasileira é muito mais alegre, mais Sim. animada. A gente disse assim, né? A gente fica mais à vontade. Sim. E ele é desse. Já eu não, pelo menos assim. Ele disse. Você é mais... Ele chegou uma casa, né? Ele disse, permissão, tô entrando, e ele já tá na cozinha. Tem alguém aqui, tem alguém. Eu não, eu fico na porta. Até alguém, mesmo a porta estando aberta, pode estar chovendo, pode ser o que for, eu não vou entrar. Ah, a até gente alguém, entra. Até que não A gente pedi, entra. pronto, aqui as pessoas Já de podem Dona entrar. Maria, vê um copo d'água aí, minha Olha, falando em culinária, falando assim da culinária, né? Vocês sentiram muita diferença? Diferença com De relação comida. à comida? Diferença? Eu vou fazer só um exemplo. Imagina vocês, Ah. brasileiros nordestinos, Sim. ir morar num país, cuida bem, um país que não tenha cuscuz, que não Já pode tenha parar. tapioca, Já vai parar por aí. que não A tenha gente já não farinha. Aí, Não, não. Meu Deus. no Ó, começo foi cuscuz, tapioca, farinha e ovo. Ovo. Pronto, acabou. Não tem como falar. difícil. Ovo já tem, mas farinha, cuscuz. Eu tapioca não tem. sofri bastante, Ele porque sofre mais. é assim, como eu não sabia falar, nem tinha ninguém pra me explicar, Sim. Oh, meu entendeu? Deus, o pobre. Eu conheci a tapioca,
Entendeu? E assim, eu tenho que ser sincero, eu não gostei da tapioca. Gostou da tapioca não? Não gostou. Não gostei. Só que eu não sabia como Estamos falar. encerrando por aqui, pessoal. Ah, foi muito bom enquanto durou. Aí eu não sabia como falar, entendeu? Que eu não gostava, assim, que toda vez que colocava um tapioca, eu tinha que comer. Aí eu fui na casa de uma irmã, colocou uma tapioca, e aí eu fui e comi rápido, pra acabar rápido a tapioca. E a mulher... Então, a mulher ficava me olhando assim, porque às vezes, principalmente o pessoal do interior, né? Eles ficam assim, admirados, né? Não tem sempre contato. Aí ela ficava me olhando e eu comendo até que acabei. Aí ela disse, olha, gostou tanto da tapioca que comeu tão rápido, comeu tudo. Vou trazer mais outra. E eu, e eu só aqui, né, pensando. Aí eu fui comer a segunda, vou comer agora devagar. E ela me olhando assim, menino lindo. E acabei a segunda tapioca e disse, menino lindo. Tome macico para casa. Gostou tanto na segunda que comeu devagar. Ela traduziu, né? Aí ela disse, mas acabou. E eu aqui na minha mente, ai, graças Obrigada, a Deus, senhora. glória a Deus, né? Aí ela disse, ó, quer que ele traga um bolo? E eu disse, pronto, o bolo é bom. Eu pensei assim, bolo, vai passar, né, o sabor da tapioca. Aí bolo trouxe era bolo de tapioca. Mas bolo de tapioca é bom, eu gostei. Eu gostei da tapioca doce. Tapioca doce. Não, porque assim, a tapioca aqui pra gente, em algumas situações, é o nosso pão, entendeu? O que importa é o que vai dentro. O recheio, né? Isso. Que ela pode ser doce, pode ser salgada. Doce, salgada, queijo, frango. Às vezes a gente mistura a massa com ovo, aí faz a crepioca. É, crepioca. É. Mas é o pátrio. que, pastor? Você não gostou da textura? Não, assim, hoje eu já como, né, com ovo, assim, eu gosto de comer assim, com ovinho eu gosto, agora de comer, né, não é uma coisa assim que, melhor comida, né. No mundo, não, né? Mas eu como. Mas é porque assim, no interior do Ceará, não sei nos interiores aqui, né? O pessoal ele gosta tanto que ele tem aquelas tapiocas grossas, ele tem um monte de tapiocas, né? E quem não tem costume de comer, porque se eu tivesse experimentado a fininha de primeira, né? De repente eu ia me acostumar. Talvez você tenha experimentado o beiju, entendeu? Isso, beiju. O beiju é a tapioca Beiju assim, né? Então, lá é o mais comum, o beiju. Eu comi. Ele é bem tostadinho, bem durinho até. Porque a tapioca ela é molinha, né? É a irmã. E é o que tinha lá que vocês sentiram mais falta aqui? O que vocês sentem ainda, né, que tem? Arepa. Hã? Arepa. E o que é uma arepa? É porque ela se faz com uma farinha de milho pré-cocido, só que no Brasil é o único país de Sudamérica, fica a dica, viu? Por favor, eles não produzem. É o único país que eles não produzem. Nem exportam também, né? É com farinha de milho? É farinha de milho precocida. Esse negócio de Não é nosso cuscuz, não, parece. Cuscuz. Não tem, eu gosto de cuscuz, viu, minha gente? Gosta de cuscuz? Demais. Pronto, Amo pode cuscuz. ficar. Amo. Pastor gosta de cuscuz? É por isso Mas que o eu me brasileiro não gostava de acostumei. arepa, lá na E o Venezuela. brasileiro não Não gostava de arepa. É porque Mas não faz tem como? arepa. Faz como? Forma que faz. Faz como? É tipo, como a gente explica? Explica você, Eu que sou explica melhor. especialista em arepa. Vai. Aliás, essa semana nós descobrimos com nossa amiga colombiana como fazer com uma farinha de cuscuz. Só que não dá certo com toda. É parecida, né? Então assim, ela é uma farinha bem fininha. Ela não se come crua, igual que a farinha de cuscuz, né? A gente coloca um depósito, coloca um pouquinho de sal e bota água para amassar. Isso. Aí a massa faz como se for fazer um pão. Não, da E aí- mão. Isso, nas duas mãos, né? E aí a gente coloca numa chapa pra cozinhar, pra assar, né? E aí na chapa depois vira, aí depois abre, coloca o recheio de queijo, de frango, uma acarajé de entendeu? cuscuz. É uma acarajé de cuscuz, E é a exatamente. coisa mais delícia do mundo. E a gente É. sente muita saudade porque aqui não tem a farinha. Meu Deus. Eu Aí, tenho aí a sido mais sugestão aí difícil, para pessoal. as Quem autoridades. quiser dar, Arepa. é diferente. Parece, lembra acarajé. O pessoal tá tudo Lembra, aqui, ó. lembra. Cadê, cadê? Parece um pão de batata. É, parece mesmo. Tem recheio de Mas tudo. é uma delícia. meu Se vocês vão visitar, eu vou fazer. Não, mas brasileiro, a maioria dos brasileiros não gostam, principalmente os homens. Eu digo assim porque os teologando lá, né, brasileiros, Esses e eles não homens. gostavam. As mulheres, elas... Mas elas é doce, é salgado. É salgado, com um pouquinho de salgado. sal, entendeu? E aí, as brasileiras na faculdade pediam pra mim explicar, pra ensinar ela a fazer. E os esposos dela, que eram meus colegas e amigos, eles diziam, não, ensina, por favor, não. Não ensina arepa. Por favor. A ninguém. E qual foi assim a comida que vocês mais gostaram aqui, que vocês não têm lá? Tem muitas, né? Pra mim, aqui o mais gostei realmente foi o cuscuz.
Cuscuz. Né? Porque deve lembrar, né? Aí o sabor, né? Que é de milho, né? Também. Não lembra nem pouquinho. Assim, pra mim não lembra. Porque tem, pelo menos, todo mundo faz lá também arepa com milho. Especialmente nessa época, né? Que o milho verde faz, bota no moinho e tudo. Isso. Mas eu não gosto daquela arepa. Eu gosto só com aquela farinha precozida. Aí pra mim, o meu esposo ele me disse, né? Eu lembro daquela arepa. Eu digo, pra mim não lembro. Pra mim foi um sabor, não. Mesmo novo, de milho, né? Totalmente É porque é um produto industrializado, entendeu? A gente tem arepa tradicional que é feita de milho, entendeu? Pega o milho ali. Isso, e a massa também igual. Só que ela fica com o sabor do milho, entendeu? Você já comeu pamonha? Já, experimentei. Gostou da pamonha? Gostei. Canjica comeu? Canjica? Também, Tudo... Pronto, A nossa arepa canjica junina é essa aí. Tá chegando a época da arepa da gente aqui. Salgado, né? Tem aquele... Tem uma doce e uma salgada. Doce Eu salgado. experimentei ela salgada, gostei A demais. pamonha é salgada? Não, a pamonha foi doce, a outra, canjica. Isso, salgada. Muito bom. Agora tem um alimento venezuelano que o pessoal do Brasil amava, viciava, que é feito também com milho verde. Dá pra entender verde, né? Dá. Pronto, sim. né? Aí nós estamos nessa temporada, Milho né? verde. Da ceifa, né? E aí a gente tira os carozinhos, né? Sim. Aí moe ou então liquidifica. Quem tiver Sim. um processador de alimento aí, processa com um pouquinho de leite e bate com... Depois bate com um pouquinho de farinha de trigo. E vai fazer como se fosse uma panqueca na chapa também. Ou então uma frigideira, né? E aí vai fazer como se fosse um panqueque. Entendeu? Panqueca de canjica. Isso. Mas essa aqui tem um pouquinho de açúcar. Pra Panqueca ficar um pouquinho buruaca. doce. É como buruaca. Buruaca ela vai entender aqui, é porque no Ceará... Bruaca aqui. É outra coisa. Não pode chamar irmã nenhuma de bruaca aqui. Esse é o Ceará, amor. Bruaca. Esse aqui vamos contar agora pra Não, mas não é coisa feia, não. É porque panqueca no Ceará, Sim. feita Chama de de- trigo, chama de buruaca. Chama de- Entendeu? Ó, bruaca, que sabe o que é? É quando você quer chamar alguém de feia. Só bruaca. É. É a mulher feia. Bruaca é mulher feia. Olha, É. Eu achando que era panqueca. Pronto, e rala Ah, queijo. ali, ó. Aqui, ali, ó. Pronto, e aí rala queijo. Esse aí você vê nos filmes do americano, entendeu? Isso. Não, esse aí é panqueca. Ah, esse aqui é chapa, né? Colocou com a chapa. Porque parece com panqueca, né? E a gente rala um queijo, um pouquinho de queijo, e aí come. E os brasileiros que experimentavam aquilo pela primeira vez, viciavam. E postavam todos os dias de férias que eles queriam lá. Comia. Eles comiam todos os dias, viu? Amavam. Porque a gente come com tudo, que você quiser. Seja doce, tá vendo? Já tá. Milho não pode faltar. Outro na milho que vai dar culinária. certo. Meu povo, ó, é o seguinte. E como vocês se conheceram? Como foi que aqui juntou aí essa Venezuela com Eu a Colômbia, sei que com a foi bruaca da panqueca do não sei o quê? Tem duas histórias, né? Tem a Não. história dele. Tem a versão dela. Não, você E a versão original do pastor. Pastor, você é pastor, viu? Não pode mentir. Vamos escutar a versão dela. Vamos escutar a versão dela primeiro. A verdade, Vamos né? A pra verdade, né? A verdadeira. Boa. Eu vou falar a verdade. Assim, eu morava com minha mãe, eu fui fazer faculdade pra cidade de meu pai. Meu pai morava na cidade dele. Aí a gente chegou no distrito. E eu comecei a fazer faculdade de medicina lá, né? Aí a gente chegou, eu lembro... Assim, o evangelho, meu pai me convidou. Meu pai e minha irmã já tinham se batizado, já era da igreja toda, né? Aí o evangelismo começava no domingo, só que eu não estava indo, né? Eu fazia faculdade, chegava muito cansada, 8 horas. Eu chegava 8 horas, cansada e não estava indo. Só que aquele dia eu esqueci minha chave. Aí eu cheguei justamente na hora Foi da... o anjo que botou a chave, minha Foi. Aí eu esqueci, e onde que tá? Ele já tinha me indicado onde era, ficava lá umas 2 ruas, 2 quarteirões mais ou menos na frente. E eu cheguei lá. Eu disse, cheguei justamente na hora da pregação, ele acabou de entrar. Até hoje eu lembro das palavras que ele diz, como ele estava vestido, tudo. Quando chega, eu fiquei do lado da minha irmã, né? Sabe que tem o atril, púlpito? O púlpito. Pronto, aí eu fiquei colada de minha irmã. Eu disse, ei, por que você não me disse que era um evangelismo de criança? Eu achava que era um evangelismo de pessoas normais. Aí minha irmã, meu Deus, só morri de achar graça, né? Que a primeira coisa que realmente chamou minha atenção foi o tamanho dele. Né? Eu falava, ele é teu amigo, Tem alguém mais gostoso. Aí minha irmã me disse, eu digo, é teu amigo? Ele disse assim, Geraldine, né? Respeita, porque ele não aguentava riso, não. Aí me aproximei, diga pra ele que tem que
mover um pouquinho mais, mexer só um pouquinho mais para o lado, porque senão o púlpito vai tapar ele, não vai dar pra gente ver ele direitinho. Ainda tirava onda também. Não, eu tirei onda também. demais. E aí eu lembro tudo que ele falou até hoje, eu lembro direitinho. Na versão E dele. agora- Não, peraí. Não acabou, É não. porque tu tem um contexto. Aí depois a gente terminou, né, do evangelho, minha irmã me apresentou com ele e tudo. Ele fez apelo aquele dia. Eu decidi me batizar, realmente. Mas não tinha nada a ver com ele. Com a né? criancinha, não foi? Não tinha nada a ver com ele. Aí pronto. Quando a gente chegou em casa, né? Aí eu perguntei pra minha irmã, quem é ele? Eu nunca tinha visto. Aí minha irmã disse, não, ele é um amigo e tal, não sei o que, ele tá fazendo teologia. Aí eu falei, não quero não, já tá aí, chegou. Acabou tudo. Pastor, deixa pra lá. Esposa de pastor, E deixa Deus pra olhando lá lá. de cima. Menina, então não sabe aqui. E aí aconteceram muitas outras coisas, né? E depois eu fiquei com raiva dele. Um tempo, mas a gente fez amizade depois. Vou ver outra história. Agora, Vamos ver a a outra versão estendida. estendida do caso. Não, essa aqui é a versão original, oficial, entendeu? É. Assim, na verdade é porque foi um momento em que a gente se conheceu, certo? Mas a gente ainda não se interessou, vamos dizer assim. Só amigos. Até porque eu namorava na época, então assim, Tá vendo? eu não conhecia ela, conhecia a família dela, conhecia os irmãos na igreja, junto com os irmãos na igreja. E aí, pra mim, entendeu? Uma pessoa que estava visitando a igreja, eu não conhecia a história dela, né? Depois eu soube que ela conhecia a igreja desde criança, tinha se criado na igreja. E aí era uma pessoa que estava visitando a igreja, interessada, muito simpática, muito linda. Fala a verdade, entendeu? mano. É maravilhoso. Mas, Não tem escolha mais mas- linda do que eu. Vou te entendeu? falar. E aí também foi a primeira, assim, pra mim foi marcante porque foi a primeira ficha de batismo que eu preenchi. Entendeu? Como Pero que dialogando. valência, pero não, Entendeu? senhor. Aqui, irmãzinha, vamos batizar ligeirinho? A flor do jardim, né? É, pá. Então assim. Comer uma panqueca? Como é o nome? Que é... Bruaca? Não, Cachapa. Arepa. Cachapa. Arepa. 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 Passar a vida toda. Então, assim, pra mim foi emocionante porque realmente eu tava começando a fazer teologia, apenas era meu primeiro ano. E sempre é como se fosse o meu primeiro batismo, primeiro, né? Tudo. E aí a gente fez amizade, eu já era amigo da irmã dela, era do mesmo distrito, então toda vez que eu ia pra meu distrito, a gente se encontrava sempre No nessa clube atividade, também. entendeu? Ele vai com nós no mesmo clube. Sim. Só que a gente nunca pensou. Inclusive ela disse um tempo que ela me odiava e tudo mais, por coisa do clube, porque. Era amor, pastor, você sabia. Era amor, né? Não, mas eu vou contar porque eu posso contar Vai, rapidinho. conta. É porque assim, minha irmã era diretora do clube, né? Sim. E ele sempre Clube se de Desbravadores lá. de como é que- desbravadores. Guia, Como é? Guia Conquistador. Maior Conquistador. Tem Ah, um cadê, nome. cadê? Guia Maior e Desbravador Conquistador. Ah, Conquistadores. E esse Guia maior são É líderes. como são os líderes. É porque é junto lá. Ah, sim, aqui também, aqui também. É assim, é porque lá é como se juntasse o clube de jovens, que se chama Guia Maior, com desbravadores. Então a gente aceita dentro, é uma coisa assim, um dado interessante lá. A gente aceita dentro do clube pessoas que não são batizadas, elas usam lenço de guia maior, que é o lenço De líder aqui. de líder aqui, só que sem as linhas. Então, guia maior é um outro clube, vai junto com os desbravadores. Ah, Entendeu? Nós temos a liderança, que o guia maior é investido. Então ele é outro clube, entendeu? Mas guia maior. Ah, interessante. é como se eles entrassem como voluntários pra fazer parte, né? É porque assim, E é uma uma pessoa tem bênção. 16 anos, desses 7, não é da igreja. Sim. Então ele não pode se tornar líder, entendeu? É, porque não é porque não batizado. Então lá sim, ele pode, ele participa desse acampamento, ele só não pode se investir, porque o primeiro requisito de investidura é ser batizado. Mas eles iniciam a aula deles toda e a gente explica na primeira aula que só vão poder se investir como líder, como guia maior, quando ele se batizar. Então a gente prepara ele pro batismo, Sim, entendeu? sim. É aquele que tem interesse. E é uma né? benção porque quase sempre termina se batizando. E é uma alegria muito maior para o Com clube. certeza. Pois é, aí ele trabalhava com minha irmã na parte de Ordem Unido, né? Ele se garante muito conhecido lá por conta do Ordem Unido que faz lá. Nossa. Aí pronto, o que Mais aconteceu? A evolução, gente tá né? com evolução, a gente tá fazendo evolução todo. E uma vez a gente terminou o pôr do sol do sábado e tudo mais, e aí ele mandou chamar, né? Todo mundo lá. Só que tinha mais ou menos 40 pessoas já na quadra da igreja central do distrito, né? Aí ele me chamou e tava todo mundo aí. Só que ninguém, ele falou, né? Silêncio, por favor. E todo mundo falando e tal.
Aí eu também, né, eu virei, mas eu realmente não estava falando, porque eu gosto muito de respeitar. Eu virei e falei para as meninas, por favor, façam silêncio que o Davi tá falando. Pronto, ele não achou outro nome que não fosse o meu. Ele falou assim, Geraldine, se você não vai ficar calada, então pode sair. Aí todo mundo parou de falar. Só que eu não saí porque estava o pastor. Eu era secretária e tesoureira da igreja. E também era diretora do Ministério da Mulher. E eu fiquei assim, meu Deus. Só que eu não saí, né? Por conta disso que iria ficar meio feio. Pense. No caso, você virou pra mim em silêncio e ele entendeu que você ainda tava... Tipo... Pronto, e ele não achou outro nome assim meu. Aí eu fiquei assim, eu terminei aquele dia e eu mais nunca voltei. Pra Ordem Unida, né? E ainda ele quando me via com aquele sorriso, como se não... Sem saber, Irmão, você tá bem? Não, eu sabia. Não sei o quê. E eu, tudo bem. E ele ainda ia pra minha casa por conta da minha irmã, né? Que trabalhava junto no clube e tal. E falar pra minha irmã assim, cada vez que esse pequenininho tem lá, não vou pra lá. Não foi naquele momento Não, que a gente ficou. não volto mais, só volto pra casar com ele. Mas eu expliquei a ela que eu sabia que os outros estavam falando, só que não era o trabalho dela, entendeu? Eu corrigi, que era meu trabalho, entendeu? E ela se incomodou por isso. Mas aí a gente foi fazendo amizade, né? Pelo menos o que era meu parecer, né? Não, até que se a gente conversava, a gente teve assim, entendeu? E assim, nós tínhamos uma amizade muito íntima, muito boa, entendeu? Aí o que acontece? Ele Como ela apresentava era outros meninos solteira, pra ela era mim. solteira, é muito bonita. Aí eu apresentava para os meus colegas, entendeu? Aí eu levava na minha cidade e disse, olha, tem uma jovem que era bonita, que ela é bem envolvida na igreja. Rapaz, aí eu que esse lado só entendeu? E aí ela brigava comigo, eu dizia, eu quero ficar solteira a minha vida toda. Ela dizia assim, né? Aí eu não entendia o que, né? Aí da última vez levei um outro colega, ficou empolgado. Ele pegou o número do meu celular, tentou falar com ela, mas ela nunca deu nenhum oi pra ele, né? E aí ele ficou chateado, ele foi umas 3 vezes na minha cidade, até que na última vez ele me falou assim, cara, tu é chato, viu? Porque tu apresenta uma menina pra mim que gosta de você. Aí, eu acho que assim, aí a Luísa eu nunca me acendeu. tocar, né? Será que durante esses 10 anos era isso? Que deixava ela com raiva? Será que era isso? Não, cara, eu apanhei. Eu pensando que era uma ordem. E eu apanhei tanto com a namorada, assim, eu vivi muitas experiências ruins, entendeu? Nunca deu certo. E aí esse dia eu fiquei pensando assim, assim, na verdade eu tenho que ser sincero. Não tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado nisso. Primeiro, porque quando a gente se conheceu, eu já namorava. Então eu via ela como uma pessoa que estava chegando à igreja, né? Sim. Depois a gente fez uma amizade assim muito legal. E aí depois eu pensei que não ia se interessar em mim. Então a verdade é que eu nunca coloquei os meus olhos nela porque não achei que ela fosse ter interesse em mim. Mas quando ele me disse isso, eu fiquei assim... A luzinha. Então... E aí eu disse, eu vou fazer um teste. E eu fui mandar mensagem diferente, entendeu? fazer um teste. Aí ele foi se Não, falando. porque a gente falava, né? Todo tempo a gente falava normal, né, amor? Todo tempo, assim, normal. Sempre, nós falamos sempre. Com uma mensagem. Sim. E um dia, inclusive, ela me disse, vamos tomar beber um sorvete? Eu não tinha entendido, né? Não, mas peraí, eu Vamos tomar o sorvete pra resolver da ordem daquela. E eu o que que eu Não, fiz? aí continuamos normal, assim. Tipo, mas a mensagem, minha minha raiva história, já tinha deixa bem. passado. Já Né? tinha passado já. É minha Só que história. Mas É amor, minha a gente Vai, pastor. Ela me deixa disse ela assim, primeiro, e eu vamos lá. fui convidar todas as meninas, achando que era todas as meninas da igreja, que a gente tinha as mesmas amizades, entendeu? E aí quando a gente foi lá, ela pensou que ela iria não só, aí quando via estava todo mundo da igreja. E esse dia, assim, eu não sabia, depois foi que eu fui me tocando. Aí, como é que eu soube que ela realmente era a pessoa? Rapaz, eu tava devagar demais. Então, Né? não, é porque na verdade eu não Não tinha. tinha se ligado ainda não. né? E esse dia, inclusive, eu me encontrei com os amigos da igreja, me convidaram a jogar bola. Eu olhei assim pra ela e eu disse... E aí, eu sempre andava com short, sempre andava pronta, chuteira, sempre andava pronta pra jogar bola. E aí ele disse, vamos. E ela, inclusive, foi. Então, assim, eu disse... Depois, voltando um tempo atrás, eu pensei, eu disse... Olha, assim, ela teve momentos que mostrou simpatia, entendeu? Eu nunca peguei por esse lado. Aí quando meu amigo me disse, eu comecei a rebobinar.
Mandei mensagem diferente pra ele. Mas não fui eu sozinha, né? Eu vou me justificar. Eu realmente gosto muito de futebol, né? Sim. E como ele era, nós fomos bastante meninas lá, velho. Não, Não fui eu sozinha, nem porque eu Fica quis muita ver- história assim. ver ele. Então, por isso que eu digo a minha versão. E aí, o momento em que realmente a gente se conectou foi esse. Eu mandei uma mensagem pra ela e eu disse assim, as mulheres da sua região são muito feias. Na brincadeira, sabe? Né? De jovem e tal. Aí ela disse assim, não fale assim não. Porque você vai caçar com uma mulher da minha região. Ela disse. Só que ela Só que disse. não tinha nada a ver com não. Só que eu não interpretei Ela por outro profetizou, lado, tá? né? Aí Ela profetizou pela boca de Deus que ela tá sem que não queria dizer isso. E ainda mandou uma mensagem e disse assim, porque os planos de Deus são mais altos do que os nossos, são diferentes, e toda aquela coisa, né? E aí eu larguei o celular e eu deixei. Aquela noite eu pensei, será mesmo? Eu comecei a acreditar que, pô, eu não sei se realmente era, né? Ela às vezes dá que sim, dá que não, né? Mas naquele Não, momento eu acreditei. Eu mandei realmente, porque eu dei meu teste favorito, né? Que isso aí é 5589. E Eu ainda amo mandou. ele. E quando ele disse assim, com certeza, né? A gente não gosta que alguém diga, ai, a mulher de tua região são feias e tal. Aí eu mandei, eita, aí eu falei pra ele, eu vou ver você casado com uma mulher da minha região. Era ela. Pra você parar de falar isso. E ainda eu botei, né? Isso aí é 5589. Então eu vou casar com você só pra você saber. Vou casar pra você ver. E aí depois foi, assim, foi desenvolvendo, a mensagem foi difícil, né, namorar à distância. E, assim, a maioria dos pastores que tiveram essa experiência quando teologando, que não foram solteiros para a faculdade, eles talvez concordarão, namoro à distância é difícil, a gente passou por muito... Vocês ficaram distância quanto? Nós namoramos 1 ano e 11 meses até casarmos, entendeu? Ela ficou lá na Venezuela. Não, na verdade ela ficava na cidade Na minha, isso, e eu ficava na faculdade, que era 8 horas de distância. Onde foi? Entendeu? Onde era a faculdade? Era em Nirgua, de Aracuí, outro estado, né, da Venezuela. Sim. E ainda a gente morava em Barinas. E Barinas é o estado dele. E o estado de Tátira. isso durante a E o faculdade. Caleb nasceu em Barinas, Isso. também, na cidade dele. E ele nasceu em outro estado. Súria, Maracaibo. Maracaibo. Isso durante Maracaibo a é faculdade. cidade. É cidade. É a capital do estado, Súria. Súria. Que foi onde ele nasceu. Que é Onde ele fronteira nasceu. também com Colômbia. É outra fronteira, né? E a faculdade adventista fica de Aracuí, que é o estado, de Aracuí, Nirgua, que é a cidade, onde fica a faculdade adventista. Faculdade, né? Sim. Mas é complicado namorar à distância. A gente passava o semestre longe, porque eu tinha também compromisso nas igrejas lá próxima da faculdade. Às vezes eu fugia. E também, lá na Venezuela é assim, eu na minha época estudava 3 meses e 3 meses saía para alguma missão. Então eu saía do país. Eu sempre saía do país. Reportagem, que como o pessoal faz? Às vezes era comportagem, outra vez era missão, entendeu? Era um semestre Tipo era evangelismo. comportagem e outro semestre era evangelismo, porque lá é país. desde o primeiro ano, prática, são 5 anos e é 3 meses, 3 meses. 3 meses, 3 meses. Entendeu? Aí a gente Prático, ficava né? É. longe, nós ficávamos muito tempo longe. E aí o que aconteceu? Quando eu comecei a fazer amizade com ela, e aí Deus foi agindo e deu certo, nós começamos a namorar, é como se eu tivesse prendido o leque da cidade toda, pastores que eram solteiros, né, da cidade, e irmãos, líderes da igreja que eram solteiros. Aí eles começaram também a cair em cima da minha namorada. Né? Não pode graça, isso aí. Não pode fazer isso. Isso, não pode fazer isso. E aí foi difícil também por isso, entendeu? Porque tinha um monte de gente atrás dela, entendeu? Que disse, esse aqui deu certo, agora nós podemos dar certo. Esse Era pastor, você espera aí. É, pra dar licença. Tá vendo aí, pastor? Que loucura, meu irmão. E aí? E você tava fazendo faculdade não? Estava na cidade, sim. na Barinas mesmo, na cidade. Sim. Você fez de quê? Faculdade de quê? Eu fiz, só que não me formei por conta da... sim, Aí sim. entrou a política feia no país. Eu fiz medicina 4 anos. Eita, 4 anos. só 4 um bocado, anos. viu? Faltavam 2. 2 anos, né? E agora, como é que faz pra... Tem como resgatar as matérias, alguma coisa assim? Não, assim, aqui no Brasil é impossível, né? Porque é É. muito caro, realmente. E no caso, se a gente fosse entrar para aquela prova do Enem todo, até agora eu ainda não posso fazer, porque tenho que ter já minha permanência Aqui. né? estável totalmente. Eu já tenho minha permanência, né? Sim. Mas eu preciso ter a residência.
Acho que é naturalização, depois do 4º ano. Isso. Ah, pronto, então que está naturalizada. Eu já sou residente, é verdade, amor. Eu já sou residente, então que está naturalizada, brasileira. E ainda precisam 4 anos mais. No caso de eu tentar fazer pelo Enem, essas coisas. Eu sei. Entendi. Foi uma parte bem forte. Falando assim dessa questão da mudança de governo lá, a gente tem comentado antes, é tão difícil quanto a gente vê aqui, tá tão difícil quanto a gente vê lá, assim, ou tá mais? É mais. É mais do que a gente consegue enxergar desde a cara. A gente, uma vez recebemos a visita do pastor Cássio Augusto em casa, né? E a gente passou até meia-noite quase lá, contando um pouquinho da realidade do que acontece lá. É difícil explicar as coisas que acontecem no país para quem mora no estrangeiro. Até para nós mesmos hoje, a realidade de lá se torna distante. E é porque a gente tem família lá. Por que distante? Porque é uma questão de muitos anos, é doutrina. As pessoas que estão lá não acreditam que aquilo tudo é uma realidade paralela, tá entendendo? Então assim, é muito mais complexo do que fatos, o que acontece lá. Na cabeça das pessoas, elas pensam assim, eu digo porque a gente já pensou assim, o país vai melhorar, a culpa é do governo, a culpa é dos Estados Unidos, sempre a culpa está assim, mas no final das contas o povo é quem sofre. No final das contas, né? Não, essa questão da realidade do povo lá, né? Vocês veem assim que isso vai mudar, que isso pode melhorar, que é difícil, né? Desde fora você vê difícil. Só para você ter uma ideia, para o pessoal que está nos assistindo também ter uma ideia do que era a nossa realidade lá, certo? Um salário de um pastor, por exemplo, na nossa realidade. Quando a gente formou, recebemos o primeiro chamado na Venezuela, o nosso salário era R$120, o equivalente, certo? E 1 quilo de arroz na época era R$12. Ou seja, o salário dava para comprar 10 quilos de arroz. Entendeu? Então, como é que vocês se perguntaram aí, como é que você se mantinha lá? No nosso caso, a gente morava no interior. E no interior não tinha necessidade de usar o salário para alimentação, porque o pessoal plantava, o pessoal tinha gado. Então nós pegávamos o nosso salário, o tempo que passamos lá, efetivos, e a gente usava para comprar papel higiênico, pasta dental, essas coisinhas, entendeu? Mas nós não usávamos, era mais missionários. Só que a realidade de outros pastores na época, lá, muitos chegaram naquela época de crise mais aguda. Hoje aliviou mais um pouco, mas naquela época, passar uma semana inteira comendo arroz com ovo. Era um ovo dividido para 3 ou 4 pessoas. Era banana verde a semana toda com manteiga. Era arroz com manteiga. E eu estou falando de um grupo, né? Porque a realidade de uma pessoa para outra muda muito, entendeu? O governo, ele criou muito essa questão de ajudas e tal. Muita gente recebia ajuda do governo, mas aí no final termina se acostumando. Então, na nossa opinião, eu não sou muito achegado à política, né? Nem gostava de falar sobre política, né? Mas a gente nunca concordou com esse tipo de sistema, entendeu? E aí acaba se tornando um vício para o povo, que o povo depende mais do que o governo ajuda. Que ele pode produzir. Isso, mas as pessoas lá são muito trabalhadores, as pessoas lá são muito fortes mentalmente. E eu posso dizer assim, que conhecendo a realidade aqui do Brasil, principalmente do Nordeste, que a gente visitava muito as casas das pessoas, aqui tem muitos problemas emocionais, de depressão, ansiedade. Não sou eu quem fala, né? Essa estatística que dizem que o Brasil é um país no mundo inteiro que tem destaque tristemente nessa parte, né? E na Venezuela, apesar da crise aguda, nunca nós vimos essa realidade, entendeu? É difícil você ouvir alguém dizer assim, cair em depressão, fui diagnosticado com ansiedade, entendeu? Tem situações sim, né? Mas não é tão generalizada. Aqui a gente visitou no Ceará, no interior principalmente, 7, nós chegávamos a notar, 7 de cada 10 casas que a gente visitava, ou tinha uma pessoa ali do núcleo familiar, ou tinha um familiar. Estranho, né? Notei alguém com alguma doença, ansiedade, que é o mais comum, né? Depressão e essas coisas. E apesar da situação no país, as pessoas lá são muito fortes mentalmente. Hoje,
é o dólar o que rola lá. Então lá é mais caro o custo de vida do que aqui. O pessoal está investindo muito lá, o pessoal de fora, porque lá tá tendo muito lucro, entendeu? E aí tem uma bagunça, a questão de política, a gente pode passar aqui em várias semanas falando sobre isso. E a igreja lá, pastor? Como é que tá a igreja? A igreja Né? tem crescido? O governo não mexe com a igreja, até agora, graças a Deus, certo? E você sabe que a história nos disse isso, que na crise, né, as pessoas se tornam mais sensíveis a buscar os caminhos do Senhor. Então, enquanto muitas igrejas saíram, e quando eu digo assim que muitas igrejas saíram, é porque não conseguiram sobreviver a esse estado, sistema, a esse né? sistema econômico, entendeu? A igreja adventista, por ser uma igreja mundial, uma família mundial, ela foi uma ponte importante, entendeu? De ajuda, e ainda continua sendo uma fonte muito importante de ajuda. E isso tem permitido que as pessoas olhem para a igreja adventista como uma igreja que se importa pelas pessoas, por uma igreja que ela tenta buscar levar as pessoas ao caminho do Senhor, a sua palavra. E é uma igreja na Venezuela que tem constante crescimento. Então nós podemos dizer assim, que dos movimentos protestantes na Venezuela, e você é um dos mais conhecidos lá, escola, crescimento em escolas, entendeu? Atendíssimas e ofertas, mesmo em meio da pandemia, mesmo em meio da crise, tenha crescido mais. É porque o socialismo de lá é mais capitalista do que qualquer capitalismo. Então, assim, você vê uma realidade diferente de um para o outro. Enquanto um não tem, eu conheço amigos que eles trocam de carro de 15 em 15 dias. Entendeu? Isso é um carro de 20 mil, 30 mil dólares, 40 mil. Você vê os carros se exibendo nesse valor e no outro dia não tá. Alguém comprou, ou seja, tem muita gente também com recursos lá. Quem é rico é muito rico, quem é pobre é muito pobre. Entendeu? Na minha missão, na missão que a gente trabalhava, por exemplo, eu tinha uma igreja que ela praticamente bancava o orçamento de todo o campo. O que ajuda isso? É que o distrito pequenos, por exemplo, que a gente cuidava dos interiores, ela se beneficiava desses distritos maiores, mais fortes. Então, assim, a igreja, ela, de fato, tanto na Venezuela quanto no Brasil, a igreja adventista, até no mundo inteiro, eu posso dizer assim, que ela se importa com as pessoas, entendeu? E isso se mostra no momento de crise, ela é mais agudo. Eu não gosto, assim, de falar os nossos outros irmãos, mas a gente percebeu muitas histórias tristes e a gente percebe que a igreja, que ela é honesta, que ela que é um movimento que tem seus efeitos, né? Como todo mundo, porque vamos dizer assim, é liderado por seres humanos, por homens e mulheres, né? Então, mas a sinceridade da igreja e a transparência, ela permitiu o crescimento. Amém. Você ia falar alguma coisa? Não, ela falou sobre coisa e eu lembrei de um negócio aqui. Que ela é motoqueira? Desde a infância. Motoqueira. Ela que me ensinou a andar, viu? Foi? Motoqueira. Desde a infância. Se Aí chutar tem... ele, pastor Jamerson aqui. Desde o pastor Jamerson também, deu o testemunho dele aqui. Deu... Ele ia bater. vai fazer o clube dos pastores. Verdade. Eu vou na garupa da minha esposa. Que no começo do ministério dele também, ele tinha uma Era motocicletazinha. lambreta, né? Uma lambreta, Uma mobilete. Mobilete. Que ia pra cima e pra baixo nas cidades aqui no interior de Alagoas também, que é uma igreja aqui, tá Interior, lá pro no outro, infinito. minha filha e ele aqui, ó, na motoca. Como foi essa primeira igreja aí no primeiro chamado aí de vocês? Que primeiro chorou e depois amou. Como foi? Pois é, esse foi lá, até hoje, viu, eu choro por eles ainda. Foi lá em Morrones, né, se chama uma igreja lá bem forte. Só que ela fica no interior mesmo, sabe? Aquele interior que literalmente não tem energia, não sabe o que é telefone, não sabe o que é redes sociais. No começo, quando eu cheguei, primeiro a gente casou, né, depois, aí meu esposo tinha que voltar pra faculdade e eu fui convidada lá para fazer o evangelismo durante uma semana. Só que aí eles me deixaram uma casa, que eu gosto de dizer que é uma casa do terror até hoje, porque lá, como é muito mato, tem muita natureza, lá tem cobra, você acha cobra como se fosse qualquer coisa, tem macacos que são grandes demais, tem de todo. Como é que é? Tá lá fazendo evangelismo na casa, daqui a pouco chega o macaco. Aí passa um macaco, Homem macaco, ou passa a cobra aqui pelo pé e a gente vai pra lá, cobra, sabe? Tudo aquela questão. É sério. E aí, Foi difícil. Então, quando eu cheguei lá, naquele contexto, eu chorei muito.
Eu chorava lá demais. Teve uma vez, particularmente, que a gente estava indo para uma das igrejas mais longe, que ficávamos... Quantos quilômetros? 25, 30 quilômetros onde a gente morava. Só que eu dirigi a minha vida toda, né? Desde 10, 11, 12 anos eu tô dirigindo moto. Só que eu sempre dirigi em pista, nunca em estrada, nem de chão, com buracos, com pedra. Não, porque lá é pedra, lá é de tudo, né? Aí quando eu estava lá no metade do caminho, era tipo só pedra e tinha literalmente por onde passa o pneu da moto. Quer dizer que se você sair um pouquinho, já acabou, que você com certeza vai para o chão, porque você não pode ir devagar, porque também cai, né? Ou você não pode ir muito rápido, porque eu não gosto de dirigir rápido. Mas você tinha que ir uma velocidade legalzinha. Só que chegou um momento que eu tava dirigindo com tanto medo que eu parei. Eu parei, eu comecei a chorar. E naquele momento eu olhava pra você e ainda falando pra ele, né, que tava atrás de mim. Por que foi que eu casei com o esposo? Por que foi que eu casei com o pastor? Por quê? Porque eu poderia estar em outro canto do mundo. E foi horrível aquela experiência. Mas quando a gente começou a conhecer as pessoas maravilhosas de lá, a gente se começou a adaptar. Eu vejo a importância como os jovens realmente são aqueles que você ensina. Tudo que você ensina é o que realmente os jovens vão ser o dia da manhã, entendeu? Lá como eles trabalham a maioria com gado, com plantação. Com plantação. Pronto, com plantação, sempre tem um horário. Eles, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã já tá todo mundo acordado, fazendo as coisas para lá, 10 horas da manhã já tá todo mundo livre. Aí fica sem fazer nada. Aí é onde entra o trabalho da gente. E foi uma experiência única, maravilhosa, que quando eu saí de lá, eu saí chorando. Até hoje ela chora. Até hoje. Eu lembro E não tem nem como ter contato, né? Porque... Então, hoje já entrou. Já foi chegando, né? Chegou já porque você sabe, hoje ele já tem um pouquinho mais de acesso. Mas ainda a gente fala com eles pelo menos uma vez cada 15 dias, assim, sabe? Naquele árvore lá na frente do rio, lá em cima que pega sinal. E aí dá certo, a gente fala pelo menos um pouquinho. Mas a experiência foi muito boa. Como era que nós pegávamos? É porque assim, tinha energia elétrica, porém a energia ia cada 3 dias ia embora. E aí chegavam 5 horas. Vinha igual água aqui, né? Chega e vai embora. Então a gente costuma falar que não tem mais energia, que não tinha energia, porque de fato nós passávamos quase toda semana sem energia, certo? E não tinha sinal de celular. O sinal de celular era na beira do rio, numa árvore, e às vezes quando a gente recebia a mensagem era: ontem teve concílio. E eu passava, né? Mas todos os pastores precisam saber, entendeu? Né? Não veio, não recebeu a mensagem. Quando tinha reunião assim em cima da hora, a gente não conseguia, entendeu? Assim. Nós saímos uma vez na semana para pegar esse atualizado do mundo exterior, como é que estava o país. Eita, que raiva. Que tinha acontecido na história. Mas é muito o verdadeiro pastor Tazan. É verdade. Mas era Mogli. Os irmãos iam lá casar. Os irmãos convidavam: vamos casar viado. Entendeu? Aqui não se escuta muito bem, né? Ainda é viado. Ainda é o veado. Então. Mas como a palavra mesmo do animal? É veado. Veado. É veado. O vi é o xingamento. Vai chamando de alça. Então é veado. É outro já. O alce já é outro. Alce já é outro. O vi é que é xingamento aqui. Mas o vé é o animal. É o cervo. Não, cervo. E sempre tem. Lá tem muita plantação, arroz, feijão. Sinto tanta saudade de lá. A temporada do peixe. A temporada de peixe. Demais. Eu acho que foi lá na Venezuela. Vocês comeram peixada aqui em Alagoas? Peixada? Não. Eu conheço muito pouquinho aqui da Alagoas. Na comida? Não, vocês precisam comer peixada aqui. Não, quando vocês comerem a peixada aqui, vocês vão sentir pelo menos assim. É peixe eu gosto, né? Não, aqui é top, pô. A Alagoas é a terra assim, dos frutos do mar, né? Tem umas coisas que a gente não come não, mas o peixe... Mas tudo que seja lícito a gente come. Peixe de come. Agora, o interessante de lá, daquela cidade, é o seguinte, que lá é a terceira igreja do país adventista, da história do adventismo. Então é a terceira igreja mais antiga. Nossa. É uma do país ou do país? Então lá era o berço do adventismo, entendeu? Confunde. Aquela casa de terror que tu ficou, amor, né? Que as portas... né? Não, mas é
Era casa de muitos pastores. O primeiro pastor adventista saiu de lá, da Venezuela, que foi estudar para a Colômbia. E o adventismo lá cresceu muito por conta disso. Lá chegou através do rio, entendeu? Então a casinha, o propósito da casinha é impulsionar o pessoal mesmo. Não, mas ajudou. Deixa eu contar por quê. Porque além que a Porta Nini tem uma história atrás disso. Eu tava lá dentro. O bom é que eu passei a noite em vigília e oração. Porque eu cheguei lá, eu tava quase dormindo, né? Eu escutava aquele que eram os macacos. Depois eu fiquei sabendo, eu não sabia que eram os macacos que estavam fazendo barulho, né? Aí de repente eu tô, não, quando eu escutando coisas na cozinha, só que ninguém usava a cozinha, né? Eu, tipo, as paneiras, essas coisas. Eu, não, meu Deus, tem que ser minha imaginação. Depois, era sério. Aí, meu Deus, esse é o, como você diz, o capeta, ele tá me tentando, porque sabe que o inimigo não fica contente, né? Mas, especialmente quando a gente vai começar o evangelismo. É verdade. Aí, meu Deus. Gente, era sério, eu comecei a escutar os passos. Eu escutei os passos, eu não acredito, não. Eu sempre falo, Su não vai entrar aqui no quarto, Su não entra no quarto. E quando eu vi pela porta, passando e voltando, eu, meu, já era. O inimigo aqui querendo me assustar. Nunca na minha vida tinha acontecido uma coisa séria. Você viu mesmo passar e voltar. Vi, com certeza. Aí, pronto, passei a noite em vela, sem dormir nem um pouquinho. Passei a noite toda orando, viu? Orando. No outro dia, quando o sol nasceu, eu saí com aquele medo. Fui correndo na casa da irmã que tinha que tomar café da manhã, né? E a irmã, eu contando. A irmã, como foi a noite? Eu contando pra ela. Meu Deus, eu não acredito. Aí todos os pastores ficam ali. Quando algum evangelista vem, porque fica do lado, né? Da igreja. Do lado não, atrás. Todo mundo fica aí, irmã, foi servir o inimigo. Ontem eu senti, eu vi todo. Ninguém falou, eu vi, tal, todo. Aí quando fui contar para o dono da casa, ele olha para mim e diz, não acredito, você tava ficando lá? Era eu, menina, que fui lá, às 12 da noite, procurando não sei o que no quarto e tal. E você tava ali, era eu. Irmão, como é que o senhor fala um negócio desse? Como é que você foi um negócio desse? E ele disse, é porque eu achava que você iria ficar na casa de outra irmã. Eu não sabia que você estava lá, eu fui lá pegar um casaco, sei lá, eu nem lembro de... Eu sei que era alguma coisa de roupa. Você começou a falar dos passos, eu digo, meu Deus, o macaco invadiu a casa. Não, era ele que tinha passado. E até hoje lá é uma resenha para todo mundo lá na igreja. Porque ele disse que porque eu falei, eu digo, olha, se vocês ficarem eu lá, realmente vi lá, né? Porque são aquelas casas antigas que você só abre a porta e só é todo olho. A encarnação. E os macacos assim. O outro dia que eu tava vendo os macacos lá, bichinho, deixaram toda a noite sem dormir. Bem que no outro dia a irmã disse, não, irmã, não vou ficar mais tarde não. Eu, amém, louvado seja Deus, que não vou ficar mais tarde. Vocês tiveram umas passagens assim, bem ecléticas, né, pelo país. Teve Brasil, também uma no Amazonas, a gente foi... Como foi lá no Amazonas? Então, eu amo muito o Amazonas, né? Na verdade, foi um dos privilégios conhecer, porque a gente ouve muitas histórias, a gente admira muito o pastor Bulhão e as histórias dele de missão. Então a gente teve o privilégio, na minha época de estudante, fui para várias missões, fui para Coari, né? Um abraço grande aos nossos irmãos lá, Tefé, e a gente visitou vários interiores lá. Viajamos de barco vários dias, inclusive a gente teve a oportunidade de fazer evangelismo flutuante, né? Antes da primeira igreja, e era uma experiência bem legal, porque a gente via os irmãos chegando de barquinho, vamos dizer assim, aquele movimento todo. Não, peraí, assim, o evangelho flutuante não é o barco, ainda tem uma parte seca não, de terra, acontece no rio mesmo. No rio, é porque assim, lá... tem as cidades do interior, sim, mas tem o interior do interior. Como são essas? São cidades flutuantes em cima do rio. Não são palafitos, parece com palafitos. São casas que eles construem sobre madeira e essa madeira eles colocam lá uma coisa que segura, um negócio como de cimento, sim, entendeu? Sim. E aí as casas elas ficam subindo e descendo com o nível do rio. Então as pessoas moram no meio do rio, as pessoas que gostam da tranquilidade. Aí o que acontece? Tem umas balsas que elas ficam, caças flutuantes, a gente alugou um local flutuante. Que era para fazer o evangelismo. E aí as pessoas que moravam naquelas cidadinhas flutuantes, elas iam de barco encostavam no barquinho e subiam ali. Mas era muito bacana, entendeu? Porque assim, as pessoas elas iam lá, pescavam,
tomavam banho, você via a criança tomando banho, alegria. Teve umas experiências assim, inclusive meio que perigosas, porque você sabe, o Rio Amazonas tem tudo. Ele tem muitos perigos, né? E aí uma vez nós fomos visitar umas famílias, fomos daquelas lanchas, né? Só que elas precisam peso. E aí era só o irmão, que era o motorista, e eu. E aí nós caímos, né? Da primeira vez. Caiu no rio. Sim, e eu achei graça, porque eu não sabia muitas dessas histórias de piranhas nem nada, né? E aí o irmão meio que apresado ali pra ajeitar a embarcação, a gente voltar a subir. E aí eu achei, é diferente, né? Mas aí quando chegamos, os irmãos, eles todos oraram e aí disseram, pastor, essa região em que vocês estavam ali é a região de piranhas. Então, Deus livrou vocês. Aí é que eu fui me tocar realmente do livramento, né? Só que a partir dali, agora ia comer, né? Mas ia virar o lanche da piranha. Mas a gente aprende o sentido. Eu pensei assim, eu passei a pensar assim, nos primeiros dias, depois eu ficar meio que temeroso, assim, com medo, né? Aí depois já segundo passeio de lanche já não foi tão... Né? Mas eu disse assim, na verdade, se eu morrer fazendo a missão, acho que é a coisa mais linda. Então, depois se tornou uma coisa assim, uma experiência linda, inclusive fomos repetir. Mas eram momentos assim, à noite, a gente andando de lancha só com a lanterna, entendeu? E aquelas, quando era de noite, que íamos com a equipe, né? Não era aquelas lanchas rápidas. Era aquelas lanchas devagarinho, entendeu? Que você meio que tá quase que no rio ali. E agora chegou o lanche. Agora sim chegou. Isso aqui é um lanche tradicional também, chamado doce de banana. Mas eu digo que se eu tivesse a chance de ir lá trabalhar novamente um tempo, eu gostaria, entendeu? Eu gostei bastante dessas viagens, do pessoal de lá, alegria, lá que eu aprendi a dançar. Porque assim, o povo lá é muito espontâneo. O pessoal, o amazonense muito... Eu tenho amigos amazonenses, eles são assim, bem... Assim, eu acho parecido, o pessoal do norte com o pessoal do nordeste. Né? A gente é um povo parecido, assim, muito alegre, muito conversador, muito falador. Por isso que eu tava dizendo que vocês vieram no lugar certo para aprender idioma, né? Porque se aprender a velocidade que a gente conversa aqui, em português, acabou. E aprender a gíria da gente, vocês vão estar no lugar certo. Pastor, outra coisa. Vocês têm um filhinho, né? Isso, que é o Caleb. Ele fala português ou espanhol? Ele fala eu acho que essa é a pergunta que a gente mais faz mais pra gente por dia. Assim, ele fala as duas. Fala os dois. As duas, ele fala as duas. Agora na escola tá aprendendo mais português? No começo era complicado, né? Porque eu ficava só com um pouquinho de medo, porque ele falava só espanhol mesmo, só. Só que ele entendia, né? Quando outra pessoa falava em português, ele entendia, mas ele respondia em espanhol. Desde que ele começou a escola, ele agora tá falando mais português, nesse sentido, né? E eu achei também interessante que quando foi na primeira reunião de pais, quando eu entrei lá, todo mundo, ele é a mãe do Caleb, é a mãe do Caleb. E então a gente, como mãe, fica pensando, será que o Caleb fez alguma coisa, eu não tô sabendo aqui. Quando a mãe do Caleb chegou. Aí a mãe do Caleb. Aí a professora começou a falar, não, é porque todas as crianças, quando eles começaram a ensinar os números, as cores, o Caleb respondia em espanhol. Porque eu já tinha ensinado em casa, né? Só que eles não entendiam. Eles perguntavam, qual é essa cor aqui? Aí o Caleb respondia em espanhol. Aí depois elas ensinavam português. Então, cada vez que elas perguntavam para o Caleb a cor, ele respondia em espanhol e em português. Todas as outras crianças, né, perguntaram por que era que o Caleb respondia, o que era isso que o Caleb estava falando. Então, resultado, as professoras tiveram que ensinar para todos em espanhol e em português. Então, todas as crianças sabem em espanhol e em português. Aula de espanhol de grátis aí. Pelo menos graças ao Caleb. E é incrível porque é pequenininho, né? Ele tá no maternal e já todas as crianças falam as cores, os números e as letras em espanhol e em português. Então, agora aí em casa... espanhol. Espanhol, né? Espanhol, As pessoas também perguntam isso, né? Mas é assim, em casa só espanhol. É porque a mente tá em espanhol. Nós estamos todo o tempo traduzindo, não tem. É por isso que quando eu já é umas 10 ou 9 da noite, eu gosto de dizer que meu português fica ruim. Zerado, fica bloqueado. Depois de perguntar tudo bem, eu fico pensando, falando o quê? Porque aí eu começo a falar em espanhol mesmo. Deve ser um esforço muito grande, né? Você tá escutando uma coisa em outro idioma, ter que traduzir para entender, depois
pra... Às vezes, esses dias fomos na igreja da Guaxuma, né? Um abraço aos nossos irmãos. Olha a história aí. Mas nós falamos pra ele, né? Eles estavam falando ali, estavam no aniversário do clube e a gente não tava entendendo nada. Nada. Entendendo? Às vezes, de fato, tem pessoas que é mais difícil. Fala mais rápido um entender. pouquinho, né? Vocês já tiveram a oportunidade de ir para o sertãozão mesmo aqui de Alagoas? Para o lado mais do interior? No meu caso, eu já fui no interior. Mas a gente morou sempre no interior, lá do Ceará. Que também é mais ou menos uma realidade. O pessoal, geralmente o pessoal do interior tem até Fala lá, gíria. né? Fala mais rápido Fala e, mais tipo, rápido. e tipo a metade. É. Se disser assim, ele fala rápido e a metade a gente fica pensando. Fala o que mesmo? Bom. O quê? Bora? Vamos? Não é vamos? Bom. E a gente fica pensando. Fala, fica cortando as palavras, Fala né? mais rápido. E em casa nós também temos uma regra. Quando alguém fala, nós falamos normal em espanhol, né? Mas às vezes pelo tempo a gente começa uma que outra palavra, a gente ou esquece ou se não sai em português. Quando a pessoa diz, pode ser o Caleb, pode ser meu esposo, pode ser eu, a outra pessoa tem o direito de ficar mangando dele. Aí começa a dizer, eita, brasileiro. Agora brasileiro é. Então com o Caleb a gente faz a mesma coisa. Só que agora o Caleb tá falando mais em português com as outras pessoas, né? E agora, vocês, qual o ministério de vocês aqui na Missão Alagoas? Estão trabalhando em que área? Estão fazendo o quê? Tá como? Sim, então, a gente está trabalhando na parte de publicações. Isso, como assistente do pastor Solonito. E aí no final de semana, como eles viram que a gente não tinha muito trabalho, aí chamaram nós para auxiliar o pastor Gerson. Mas na verdade é uma benção também, porque a gente tem uma dinâmica ali. Eita, na abração semana. aí, pastor Gerson, meu. Pastor Gerson. Um abraço aí, pastor Pastor Gerson. Solonito também, né? Você que tinha desmaiado. Você que o macaco tinha lá da casa também. Quase passando ali na janela. Sim. Aí vocês estão na área de publicações agora, Isso, né? na área Publicações. com os efetivos, né? É. Então é uma benção também, a gente está ali. A nossa caminhada aqui no Brasil, na verdade, tem sido passo a passo, experiências novas. Então também para nós, a parte de publicação foi uma coisa nova, nunca tinha trabalhado nessa área e a gente está aprendendo. Eu digo, até hoje que a gente está aprendendo ali com a equipe, entendeu? E vai ser muito bom, está sendo muito bom para o nosso ministério, entendeu? Lá no Ceará, a gente trabalhou a área jovem, não, a área de evangelismo mais, entendeu? Aqui nós estamos aprendendo a parte de publicações, na Venezuela a gente trabalhou a parte de jovem, então aí vai fazendo um perfil ministerial melhor, entendeu? Porque a gente tem muitas opções para trabalhar, então isso é muito bom, realmente, Isso é massa. entendeu? Perdi Jorinha. muita coisa? Perdi. Nada. Droga. Pouquíssima coisa aqui. De fala do idioma Droga. o Rio das Piranhas. Mas tem problema, porque eu e você estaremos assistindo depois. Pastor, aí pronto, a gente falou agora do ministério, né, de jovens. Vocês eram jovens ativos, né? Antes a gente viu aí tal, do clube e tudo mais. E agora, assim, vocês têm se atualizado com relação ao Ministério Jovem daqui, dos bravadores? Estamos aprendendo tudo. A gente tá começando de zero. Que a gente viu que tem algumas diferenças, né? Muito. Tem. Aí, como é que funciona o Ministério Jovem lá? Né? Quem tá aqui tá num programa, né? J082, programa de jovem. Como é que funciona o Ministério Jovem? Aí deixa a minha esposa falar. Era o pastor que tem que responder. Não, assim, eu sempre acho interessante, porque a Colômbia e a Venezuela são os únicos 2 países de Sudamérica que eles pertencem à divisão interamericana, né? Ó, já a primeira diferença, eu não sabia disso. Não. E a gente acha, assim, nossa sede está nos Estados Unidos, né? Aí a gente fica, por quê? Porque nós somos de Sudamérica, né? Mas tudo bem. Então, aí pelo fato disso já muda muita coisa. Então, para nós está sendo novo na parte jovem todo, de zero. Por quê? Porque desde os desbravadores, as regras, desde as fadas, né? Já da Colômbia muda para a Venezuela, algumas coisas. Os aventureiros? Não. Não, líder. Porque aqui, quando a gente fala de divisão sul-americana, eu já sabia, mas alguns imaginam que é uma coisa, a divisão, no caso o Mercosul todo, né, seria uma divisão só. Mas só que a Colômbia e a Venezuela não fazem parte. Não fazem parte. Mas é parte da Interamericana, México... Mas eu vou responder essa pergunta aí, porque de repente alguns dos nossos pessoas que estão assistindo ali ficam com essa dúvida, né? Colômbia e Venezuela, por serem países que ficam bem próximos do Caribe, têm mais acesso à Centro-América que à Sul-América.
Então, na época em que foi dividido, pelo menos é o que eu ouvi falar, né? Na faculdade, que a gente sempre levanta esse questionamento. Eram países fortes economicamente, então para balancear, você sabe que às vezes a divisão vai se influenciar por isso, né? E um segundo motivo era que é mais fácil viajar, na época era mais fácil viajar para Centro-América, para quem estava ali no Caribe, entendeu? Pegar um voo, por exemplo, de Colômbia para Panamá, Venezuela, Panamá tem voos diretos, são bem baratos, entendeu? Baratos, muito baratos. Do que viajar para a sede aqui da Sul-Americana, entendeu? Então esses dois países, a região mais próxima para eles de fato é Centro-América, entendeu? E a cultura também é mais parecida com a Centro-América que com essa parte de Sul-América. Então essa meio que essa divisão é por isso, entendeu? Por proximidade. Porque muda muita coisa, dentro dos clubes, né? Como também dentro, até o manual da igreja também muda algumas coisas. Aí é interessante, a gente acha interessante. O manual também muda algumas coisas. Muda também algumas coisas, né? Pelo menos lá você não pode usar anel. Votos Nem internos. aliança. Votos internos Da divisão. Isso. Aí, Não diferenças pode. assim, por exemplo, aqui a gente usa o que a gente chama de joias funcionais, né? Que é anel, Tipo, que anel, aliança aliança, e relógio. relógio. Eu acho que é permitido também anel tipo de formatura. Não sei se é permitido. Sim. De formatura Né? também, né? Formatura, aliança e relógio. Porque só Geralmente é o Aí que- lá não pode. Não. Não pode. você é disciplinado. Porque no voto tem, assim, o manual E é a mesma bate coisa. palma também. Não pode bater Não palma. Dentro pode. da Não, igreja. agora bater Só palma. do Dentro da Caleb. igreja. A gente bate Bater. Perdão. Ah, Mas não é verdade. Não, bater palma. Até uma época dessa aqui, pronto, quando eu me tornei adventista, a gente não batia palma aqui dentro da igreja. Aqui na igreja só sentia um central de E assim. até hoje o pessoal hesita quando assim, vamos A bater gente- palma, não sei o que, A alguma coisa aí o gente pessoal... costuma dizer até o seguinte, assim, os E a líderes, gente olha, gosta. vamos quebrar o protocolo aqui um É. pouquinho e vamos bater uma salva de palmas, não sei o quê. Até os irmãos mais velhos que... Não quero não, não gosto não. Mas é assim, todo mundo. A questão do costume, né? Não é questão de ser certo ou errado. Não é uma, É, não é é uma questão de crítica nem a quem cultura. bate palma, nem a quem deixa de bater palma. Exatamente. É Coisa cultura. cultural. É Eu vou cultural. explicar aqui a aliança, né? Porque a gente passa a fronteira e agora não sai a aliança não. Sai não, Engraçado, sai né? não. Aí tem que ficar ali, não pode Não sair. sai, Aí tira a aliança, entendeu? Por quê? Lá é assim, o manual é a mesma coisa no mundo inteiro. O manual ele é votado. Inclusive esse ano, justamente, tem algumas modificações de 5 em 5 anos, quando é a plenária da Associação Geral, certo? Só que alguns votos internos, eles são acrescentados como notas. Um deles é a questão da aliança na Venezuela, entendeu? Acho que na maioria dos países é a nossa divisão, acho que é toda a divisão mesmo. Que não pode usar e é motivo de disciplina, entendeu? Por quê? Culturalmente, por exemplo, na Venezuela, na Colômbia, as pessoas não costumam usar aliança de casamento. Entendeu? Não é funcional. Relógio sim, de fato, né? Mas lá, na nossa cultura, não é uma coisa que você vê, entendeu? Nem as pessoas do mundo têm o costume de colocar aliança, entendeu? Nem de formatura, nem de casamento. Agora, as alianças, algumas vezes elas entram para o casamento, algumas igrejas, entendeu? Não tem essa dificuldade. Não. Mas o uso mesmo de aliança lá Não é não é. Nem as pessoas do mundo usam. Então, ela é considerada uma joia, entendeu? Na nossa cultura. Tem muito essa parte cultural, né? E aí... A gente percebe que às vezes, não só os jovens não, isso não é coisa de jovens não, mas nas pessoas em geral, né? Que às vezes querem fazer um problema, criar um problema, né? E aumentam as coisas. Como por exemplo, a pessoa vê assim, mas eu achei uma besteira, então vou usar e tudo. Mas meu irmão, o problema é justamente você querer fazer com que uma coisa pequena ela escandalize o outro. Se não pode, tira. É porque Você a aparência não tem problema. Como a palavra do Senhor disse, né? A aparência de mal é pecado. Então, Exatamente. às vezes você não Fugir está da pegando aparência assim, do mal. pelo simples fato que você está aparentando para as outras pessoas, você pode ser um instrumento para que a outra pessoa caia e vai ser sua responsabilidade. Isso tem a ver com questão de importância que a gente dá a coisas, né? Tem gente que acha que, não, porque isso aqui não vai mudar quem eu sou. Sim, mas então, na verdade, vai, né? Porque você tá colocando isso em primeiro lugar. E se vai escandalizar, interferir no outro irmão, Agora, nós temos que ensinar a igreja o sentido real das coisas, né? Por exemplo, lá na Venezuela a gente fazia culto de bênção da família, né? Dos casais, por exemplo, né? Esse dia nós colocávamos nossas alianças e dava entrada, que não era
foi um choque também, um pouco. Mas aí a gente sempre conversava com a comissão antes, né? E fazíamos. E fazíamos intencional para quê? Para ensinar a igreja também o verdadeiro sentido. Por que não usamos aqui? Sim. Porque em outros países assim se usa, entendeu? E aí é uma maneira também de educar a igreja, que eu acho que é importante, entendeu? Na Venezuela, na verdade, o adventismo ele é muito conservador. Eu acho que a nossa responsabilidade é muito de ensinar o porquê também. Não é só dizer assim, não pode. Mas Por que não? Porque os irmãos não vão as irmãs, né, não vão de causa de ir para a igreja. Entendeu? Porque se prefere de saia, vestido. E essas coisas a gente aproveita. Eu já tive uma igreja lá que ele dizia assim, pastor, é para o senhor ficar aqui na porta e toda pessoa que entrar de calça, não é nem de short, né? Porque lá não tem essa cultura do short, né? É calça jeans, né? Não, nem na rua o pessoal não usa short. Assim, hoje é mais Hoje comum é no mais shopping comum. e tal, mas não é tanto assim E quanto não é- aqui. E não é bem vista. Se você vê uma mulher de short, aí você já relaciona alguma coisa estranha acontece com essa mulher especificamente. Já de praia, Não, é só por pra Mas praia. aqui tem muitas mulheres estranhas. Não, Aqui tem um pessoal foi um choque estranho de cultura com porque força. Imagina. quando eu cheguei no começo, aí fica, mas agora eu já tenho uns shorts lá em casa. Não, e até eu digo pelo clima daqui, né? É porque aqui, assim... Claro que tem Não. shorts, né? Mas... Existe shorts e Não, shorts, é mas aqui, porque meu lá amigo, esse climazinho É cultura. frio aqui... Não, o povo tá... Não, mas disso pra cima. cultura, porque mesmo lá na cidade de minha esposa, que é quente, muito mais quente que aqui, muito mais quente, todo mundo está com chinelo. É cultura, Igual igual que que- chinelo. igual que chinelo. Chinelo é estranho ver alguém, por exemplo, no banco, no centro, de Não, chinelo. primeiro não pode entrar, É mal no banco visto. não pode. Não pode entrar Nem nem de escola. short, Chinelo. nem de chinelo, não escola. pode. Nem com boné, nem com... Como se chama? Regata. Pronto, Com aquelas que são camiseta. assim, não pode. Pronto. Ninguém que faz dança TikTok ia poder andar na Venezuela em canto nenhum. Então, pessoal, Porque é eu só acho isso, melhor vocês- chapéu, short, camiseta, Acabou. anel, brinco Brinco, e briga até boleiragem. aqui. Não, mas é mais no banco, escolas, sim. locais assim. Agora na rua tem muita gente que ama, entendeu? Só que assim, não é o que é mais forte culturalmente, Sim. entendeu? Hoje a gente sabe que a tendência é no shopping, o pessoal de short e tal, mas não é o que todo mundo usa. A maioria usa calça, jeans e sapatos. De sapatos, entendeu? Quase ninguém anda de chinela pra rua. Agora sim, eu vejo a forma, não só aqui no Brasil, em outros países, eu vejo a forma com que a nossa igreja se conduz boa, assim, com relação aos outros. A gente sabe quando a gente diz assim, tenta uniformizar a coisa assim e diz, olha, o que é feito nos Estados Unidos vai ser feito no Brasil, vai ser feito... A gente acaba, assim, expandindo e levando a cultura de um país que chegar no outro vai destruir com a cultura da igreja local. Entendeu? Vai fazer com que irmãos que estavam até tendo um bom convívio se escandalizem e criem divisão dentro da igreja. Eu acho que o problema de você querer colocar traços de uma cultura dentro da outra é quando ela causa essa divisão. Acho que é o lugar que a gente tem que acender aquela luzinha assim, dizer, epa, peraí, isso aí não. É quando começa a causar divisão. Né? E é tão lindo, né? A questão das culturas, assim, você visitar. Assim, a gente já visitou algumas igrejas com cultura assim, americana, o pessoal que gosta, que gospel. A palma, ancião lá em cima do piano e essas coisas assim. Eu digo assim, obviamente não cabe dentro do nosso contexto cultural. Mas é lindo você ver a igreja adventista em qualquer país, é a mesma igreja. E como é que você percebe isso? Lição da escola sabatina, horário do culto divino, ministério de clubes, jovens. Então, assim, marcam É a mesma identidade, né? E é maravilhoso. Assim, eu particularmente eu gosto de dizer que eu amo a minha igreja. Amo porque onde você for, qualquer país, você vê aquele logo, disse logo também, né? Aquele logo ali, você sente aquela alegria e você conhece uma cultura diferente. Agora tem várias coisas que a gente fica, no começo a gente fica assim, mas depois a gente se acostuma, a gente entende, né? Cultura e todo mundo assim. Eu gosto muito de brincar com meu esposo naquela hora social. Aí eu digo pra ele, Isso amor, do pinguim. aí eu digo, essa hora é social. Escandalizaria qualquer igreja na Venezuela. Com certeza. A social. E eu gosto demais. Eu gravei. Teve uma vez que eu vi com os meninos lá do Vale da Alegria.
a gente tá fazendo a reunião do clube, eu gravei eles, mandei pra lá, pra minha família. Todo mundo fica, assim, a gente fica feliz, né? Porque vem outra cultura, outra coisa nova. Mas pra eles é estranho. Não, e me perguntam, você faz? Você faz? Eu digo, eita, eu até agora não consigo fazer, porque eu acho que realmente não sei fazer. Já associar com vocês dizendo o quê? O Quaricuí é? O Quaricuí, A dança né? do pinguim, já viu a dança do pinguim? Eu Já sei, todos, sabe? tem uma maravilha, porque todo mundo faz Igualzinho, né? Igualzinho, eu adorei, eu gravei, eu mando pra lá. Eu digo, eu até agora não faço, mas minha esposa ele faz, eu já entendi E porque até ele hoje a gente gosta. não sabe. Eu mesmo não sei. Não, isso aí não. Não? Eu vi Não, o a gente show, sabe mas é tudo. muito bom. Igual que o clube aqui é muito bom. Assim, como a gente tá falando do clube, né? A gente tá começando muitas coisas. Pelo menos eu tô decorando direitinho. Os ideais os agora em ideais português. em português. Porque até os sinos. a gente Muda lá. A tradução mesmo. Só a A tradução. A tradução. tradução, é. Mas a letra, É a mesma, não, né? a melodia da música Não, do é a hino. E Isso, no é a São mesma. Pastorinha, quando o Pastorinha cantava em português, eu cantava em espanhol. Aqui eu só versão em espanhol. Ó, a gente tá chegando no finzinho. Oh, Aí pra gente não sair assim sem nada, né? Made in Venezuela. menina. A gente queria que vocês cantassem aí o hino do Clube dos Bravadores. Em espanhol. em espanhol. Pra ver se a gente sabe, se a gente consegue Não, aprender. deixa a gente quieto. Não? Aí só fica eles, calado. A gente fica quieto aqui. Como é que é? Sim. Vamos lá. Soy conquistador, fuerte y fiel, un siervo de Dios yo soy. Fieles marcharemos, sí, por la senda del deber. Mensajes tenemos que dar, verdad que libertará. Muy pronto el Señor Jesús vendrá por ti, por mí. Rapaz, mano, do que eu consegui traduzir é muito bonito, viu? Muito bonito. Ia chegar a hora que eu confundi. Somos aventureiros. Somos desbravadores. Não, mas quando eu consegui conectar uma coisa com outra Conseguiu, aqui, né? poxa, muito bonito. Muito bom. Meu povo, uma salva de palmas. Pra esses dois, né? Maravilhoso. A produção top, viu? Top Maravilhoso. demais. Olha, e pra você que tava com vontade demais, a gente só vai ter que liberar o pastor, tá certo? Tá gravando dia de É culto. porque, né, vigília? E a gente vai precisar, porque Lucas tá recebendo aqui no ponto. Ah, tá. Ah, pra isso aqui? Ó, a gente precisa liberar o pastor. O Com pastor certeza, tem um culto aí pra conduzir, tá certo? Em português, ele precisa aí É. traduzir na mente dele aí tudo que ele vai dizer, tá certo? Mas, meu povo, nos sigam nas redes Me sociais. sigam, ativa o sininho e confere lá, porque vai vir muita novidade. Siga o pastor. Pastor, a sua rede social, o Instagram, como é que é? Pronto. @davidalbarrão.jd. Viu? JD. Aí você David. me segue, eu sei você. Ó, É, pronto. Sim, vai pronto. ficar na dúvida, J082 segue o pastor. Faça A gente tá parte seguindo o disso. pastor. Siga. Tá certo? E E da Milady esposa também, do pastor, né? da Milady. É Geraldine com Y, né? Que não vai Geraldine.franco. Pronto, Franco. Muito bem. Estará aqui embaixo também. Como é? Também vai estar ali. Pra encerrar, o nome da pastora. Pera aí. Não, sem olhar, sem olhar. Geraldine. Sobrenome do pastor. Pera aí. Albarrão. Como é Não. pegar? Como é? Eita, pegar não. Agarrar. Na É. Colômbia. Agarrar? Ah, não sei. Ei! Pero, espanholcito um pouquinho. Ele é para um pouquinho. Meu povo, tamo junto, nos sigam nas redes sociais, Vamos tá embora. certo? Vão voltar aqui, vão ter que voltar outro dia Vai pra ter que contar voltar mais pra histórias. contar toda a história. Tá certo? Maravilhoso. Não deixe de enviar para o povo aí que tá esperando Compartilha, novos compartilha, episódios, compartilha. tá certo? Em breve nós estaremos aí com o desafio do convidado, estamos Isso. devendo alguns desafios Já tá falando pra e lá. vamos voltar, tá certo? Fiquem conosco, Fiquem conosco. em breve episódio 10, em nome de Jesus. Amém! Cheiro, falou!